Como é bom estar aqui, como é bom ver vocês aqui recebendo da palavra. E hoje o Senhor colocou uma ministração que eu quero compartilhar com vocês, que é lá em João 16:33. João 16:33, não sei se vai colocar aqui, mas vamos chegar lá. Abra sua Bíblia em João 16:33. Amém? Todos chegaram? Não? Amém, querido. Vamos lá. Diz assim: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, ou bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Querido, hoje nós vamos falar um pouco sobre vencendo em meio às crises. E quem nunca passou por uma crise? Quem nunca passou por uma dificuldade? Há momentos na nossa vida em que a própria vida, a circunstância que nós estamos vivendo, nos leva para uma situação que às vezes a gente pensa, meu Deus, e agora? Em lugares que a gente nunca imaginou, que muitas vezes vão nos deixar sem chão. Às vezes é uma notícia ruim, é uma perca dolorosa, é uma porta que se fecha, é uma oração que você não tem resposta. Mas, queridos, é nesse momento que surgem as perguntas mais profundas e que a gente tenta entender o que Deus quer para a gente. E às vezes a gente tem perguntas que as respostas ficam meio que naquele momento sem resposta. E às vezes a gente pode se perguntar, mas será que Deus me esqueceu? Será que Deus me esqueceu? Como continuar quando tudo parece desmoronar? Às vezes você está passando por uma situação, um problema que você vê, meu Deus, eu não sei para onde vou, não sei como é que eu vou sair disso. Mas, querido, é justamente aí, no vale, no silêncio, onde Deus ele age. É justamente aí que ele se revela com mais intensidade. Nós acabamos de ler o texto de João 16:33, dizendo que no mundo teria aflições. Jesus, ele nunca disse que a nossa vida ela seria fácil. Nós teríamos algumas dificuldades. Nós teríamos algumas crises que a gente precisaria passar e que vai passar. Mas ele é bem enfático quando ele diz, tende bom ânimo. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando ele fala isso, eu venci o mundo, ele está dizendo para a gente, você também venceu, você também vai vencer. Porque nós estamos em Cristo. E querido, essa não é uma frase de consolo superficial, é uma demonstração de vitória. Jesus, ele não venceu para ficar sozinho no topo. Ele venceu para nos levar, para nos ensinar que nós também somos mais que vencedores. Quando ele fala, eu venci o mundo, ele está falando para a gente, você também pode vencer hoje. Não importa a circunstância, não importa a crise, não importa a adversidade, mas você pode vencer, porque eu já venci. Jesus fala assim, eu já passei por isso aí também. E se você estiver em mim, você também vai vencer. Aleluia. A crise, ela não é o fim. Muitas vezes as pessoas chegam, meu Deus, eu estou aqui no fundo do poço, estou numa crise tremenda, e você pode pensar, é o meu fim. Mas, querido, a crise ela não é o fim. Ela é o ponto de partida. Porque em Cristo a dor se transforma em propósito, o caos em testemunho e o desespero em esperança. Querido, então quando nós estamos em crise é uma boa oportunidade de avançarmos, de crescermos naquilo que nós estamos passando. E muitas vezes nós estamos olhando só para o foco da crise. Meu Deus, por que eu estou passando isso? Será que Deus não está me vendo? As minhas orações não estão sendo respondidas? Mas ali,
É o ponto de partida onde você vai começar uma nova fase da sua vida. E muitas vezes a gente não entende isso e a gente quer ficar ali naquela crise. Mas, querido, a crise não é um ponto final. Não é o ponto final. É o seu ponto de partida. Muitas vezes nós vamos ter crises, nós vamos passar por problemas. Nós vamos passar por isso. Mas isso não é o fim. Isso não quer dizer que eu estou em pecado, isso não quer dizer que Deus me esqueceu. Não, querido, é a circunstância da vida. Nós estamos no mundo ainda. Aqui vai ter problema. E eu não queria colocar medo, não. Só vai piorar, querido. Para aqueles que não têm o entendimento da palavra. Mas para você, para nós que temos o entendimento, que temos Cristo, só vai melhorar. O mundo pode estar em desespero. Meu Deus, quanta confusão, quanta coisa ruim. Mas, querido, você está em paz. Jesus começa dizendo aqui em João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim tenham paz. É uma coisa meio controvérsia. Meu Deus, está tudo virado de cabeça para baixo. Está tudo um caos. Mas você está em paz. Aleluia. E querido, durante essa ministração a gente vai passar por alguns textos que eu creio que nós vamos nos fortalecer ainda mais naquilo que Deus tem colocado no seu coração, no meu coração, e no propósito que você tem aqui nesse lugar, aqui na terra. Amém? O primeiro deles, a crise pode ser o início da restauração. Abra aí João 5:5. João 5:5. Nós vamos ler até o 9. E diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca ou a cama e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Querido, esse paralítico, ele já vivia ali, ele já estava nessa situação há 38 anos. É muito tempo. Ele convivia ali com pessoas doentes, ele convivia ali com situações frustrantes. Mas Jesus chega naquele lugar. Até que Jesus chega naquele lugar e muda toda a situação. Mas, querido, Jesus, ele não chegou ali com fórmulas, não chegou ali com uma coisa mágica, não. Ele fez uma pergunta bem simples. E às vezes a gente, como o pastor Romulo fala, o óbvio precisa ser dito. Será que Jesus não viu que ele queria ser curado? Ele era um paralítico. Mas mesmo assim ele pergunta: queres ser curado? Querido, você pode perceber que Jesus, ele usa aquela situação daquele paralítico para que ele possa agir, para que ele possa se movimentar, porque a desculpa dele é que ele estava ali há 38 anos, ele não conseguia chegar no tanque, porque ninguém conseguia levar ele até lá. E Jesus chega com uma outra história, chega com outra perspectiva. Não, querido, você não precisa de ninguém para te colocar no tanque. Você não precisa de ninguém, você precisa agir. E muitas vezes nós estamos nessa situação, esperando que alguém olhe para a gente e fale: oh, meu Deus, será que essas pessoas não estão vendo que eu estou sofrendo? Será que o meu irmão não está vendo que eu estou passando por essa crise? Não, querido, no meio dessa crise, no meio dessa situação, no meio desse problema, é onde você precisa agir. Era muito simples. Ele podia ter falado: Jesus, me coloca lá no tanque. E Jesus foi bem simples, falou: levanta-se e anda. Um paralítico, meu Deus, há 38 anos naquela situação.
Ele poderia falar: como é que eu vou me levantar? Você pode estar se perguntando: meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Não tem jeito, eu estou assim há muito tempo, eu estou endividado, eu estou com problemas seríssimos. Como é que eu vou sair disso? E com a simples ação de se levantar e andar, após ouvir a palavra de Deus. Querido, muitas vezes nós precisamos ouvir mais do que olhar somente para o que está acontecendo ao nosso redor. O paralítico ali agiu pela palavra que foi falado para ele. Levanta-se, levanta-te. E ele levantou, e ele andou. E muitas vezes nós precisamos ter esse chacoalhar na nossa vida, de que pensar que nós somos os únicos, que estamos passando por aquela situação, mas não é, querido. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos, não importa o tamanho desse problema, não importa o tamanho dessa crise, nós precisamos agir conforme o que a palavra de Deus fala. E muitas vezes, a espera prolongada, ela pode gerar uma acomodação, como gerou nesse paralítico. Ele viu que ali ele convivia com muitas pessoas doentes, há 38 anos, ele nem queria mais. Porque ele sabia que ninguém levava ele, então ele já tinha se acomodado naquela situação. Mas Jesus chega. Jesus, ele viu a sua dor. E ele chamou. Jesus poderia muito simplesmente, ele viu que ele era paralítico, ele podia muito bem, falar: levanta e anda. Mas não, ele precisava que aquele paralítico agisse. Querido, a sua tristeza, a sua crise, a sua dor não vai ser retirada se você não agir. Você precisa dar um passo, você precisa de uma ação. Foi preciso Jesus chegar ali e perguntar: o que é que tu quer? Eu quero ser curado. Você quer ser curado? Então levanta e anda. E muitas vezes a gente fica ali pensando: meu Deus, será que eu estou sozinho neste lugar? Não, querido, haja. Nós precisamos agir em fé. A presença de Jesus quebra ciclos de frustração. O tanque era um lugar de esperança frustrada. Jesus, ele não usou o tanque. Ele usou o quê? A sua palavra. Querido, quando Jesus chega, nós não precisamos de métodos, nós não precisamos de fórmulas. Nós precisamos de quê? Da palavra. Quando Jesus chega no nosso coração, na nossa vida, nós temos a palavra em nós. Então a palavra de Deus basta. Ele estava esperando há 38 anos a ser colocado naquele tanque. Jesus não deu nem trela para o tanque. Jesus não deu trela para o tanque. Ele queria que aquele paralítico agisse. Querido, você não pode ficar paralisado. Eu sei que às vezes a circunstância é muito grande, mas, querido, nós temos um Deus que é todo poderoso. Nós temos um Deus que tudo pode. E porque Ele pode, nós também podemos. Aleluia! A restauração começa com uma resposta sincera. Queres ser curado? Jesus, ele não impôs o milagre, ele provocou a decisão. Deus respeita as nossas vontades, querido, mas nos leva a escolher a vida. Ele respeita a nossa vontade. E ele levou aquele paralítico a ter vontade de ser curado, porque antes ele queria que alguém levasse ele. E ele precisava agir. O milagre, ele não depende de ajuda humana. Depende de quê? Da voz de Cristo. O paralítico dizia: não tenho ninguém que me ajude. Mas Jesus mostrou que quando ele fala, querido, quando Jesus fala, o impossível acontece. A crise termina, a fé começa. Querido, quando Cristo fala, quando Jesus fala, está falado. É ali onde a sua crise termina e a sua fé começa. Quando você tem a voz do Senhor, quando você escuta a voz de Deus, naquilo que você está passando, acabou, querido.
É você agarrar aquilo ali por fé. Que foi o que o paralítico fez. Ele poderia muito bem não ter dado trela, mas ele segurou. Ele confiou naquela palavra. E muitas vezes a palavra de Deus vem falando com você de domingo a domingo e você está ali resistente. Mas se apegue, querido, com a palavra de Deus. Se apegue com a palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela sabe o que você está precisando, querido, mas ela precisa que você haja. Ela precisa que você saia do seu lugar, que você se levante, que você se posicione. Este lugar de crise não é para você permanecer lá. É só uma passagem. Você precisa passar e precisa passar bem. Você precisa passar por essa crise em paz. Meu Deus, como é que eu consigo passar em paz durante uma tempestade, durante uma crise? Cristo nos dá essa força. O Senhor, Ele nos conforta, Ele nos fortalece. É Ele que nos dá força, querido. Se for na nossa força, a gente não consegue. Aquele paralítico estava há 38 anos, ele não conseguia, ele não iria conseguir se não fosse Jesus na vida dele. E querido, e quando a gente não consegue, aí é que o Senhor opera. É aí que o Senhor opera. Aleluia. Jesus, ele não se ausenta do problema na tempestade. Queria que você abrisse agora Marcos 4. Vai falar que Jesus no barco, né, sobre aquela tempestade. Vamos ler. Marcos 4, 39 ao 40. Que diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, a presença de Jesus, ela não impede a tempestade. Jesus estava ali, mas ele não foi impedido de passar por aquela tempestade. Então, às vezes a gente pensa: meu Deus, acabei de aceitar Jesus, Jesus vive em mim, mas eu estou passando por uma dificuldade tremenda. Mas Jesus está contigo, querido. Jesus está contigo. A presença de Jesus, ele não impede você na tempestade, mas ele garante que a tempestade não terá a última resposta. Apesar de você estar passando por crise, apesar de você estar passando por tempestade, Jesus, ele está no teu barco, ele está no teu time. Ele está lá contigo, querido. Jesus, a palavra fala que ele estava dormindo, estava tranquilo, no meio do mar ali, agitado. Imagina como é que era esse sono. Ele estava em paz. Estar em Cristo não é garantia de calmaria, mas é certeza de livramento. Querido, quando você está em Cristo, você vai passar por isso, mas você sabe que você é mais que vencedor, que você vai ser livre daquilo. Hoje está tendo uma crise tremenda financeira no mundo inteiro, mas querido, você está em Cristo, Cristo está contigo. Quem está do teu lado, possa ser que na sua empresa, no seu trabalho, esteja desesperado, mas você tem que estar em paz, porque a sua confiança é em quem? No Senhor. É Ele que nos supre, é Ele que nos dá força para adquirir riqueza. Então, querido, pode estar o problema que for, pode estar a crise que for, se você estiver em Cristo, querido, você vai passar em paz. É certo que você vai ver as dificuldades vão chegar em você, mas você vai passar em paz. Você vai passar por aquela aflição em paz. E as pessoas vão ver que você está passando por uma situação e que você não se abalou. Isso vai ser um testemunho para as pessoas. As pessoas vão pensar: meu Deus, olha o que essa pessoa está passando. E olha o semblante dela.
Olha como ela está vivendo isso. Por quê, querido? Porque nós temos uma certeza. Nós temos uma convicção da nossa vitória. Amém? O silêncio de Deus, ele não significa abandono. É um convite à confiança. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Ele está presente. Jesus, ele estava dormindo lá no barco. Estava em silêncio, mas Ele estava presente. E às vezes a gente pensa, meu Deus, Ele não está comigo, Ele não está me ouvindo, Ele não está vendo isso que eu estou passando. Não, querido, Ele está em silêncio, mas Ele está contigo. Ele está presente contigo. Aleluia. Crise revelam se estamos guiados pela fé ou dominados pelo medo. É no momento da crise é que nós vamos expor aquilo que temos no nosso coração, aquilo que Deus depositou em nós. É no momento de crise, querido. Por isso que é muito importante você congregar. É muito importante você se encher da palavra. Por quê, querido? Porque quando chegar nesse momento, você está cheio. Quando a crise lhe apertar, quando a situação lhe apertar, o que vai sair de você é a palavra, é aquilo que está dentro de você. Você está abastecido. Você precisa estar com o tanque cheio. Nós precisamos estar com o tanque cheio. Porque a qualquer momento a gente pode fazer uma viagem prolongada. Mas você está preparado. Porque você está cheio da palavra. Queridos, situações adversas acontecem com todo mundo. Com todo mundo. Desde o começo, da pessoa que está no comecinho da fé ao que já está um pouquinho mais avançado. Mas o que vai mudar é como você vai passar por isso. E a fórmula é a mesma, para quem está no comecinho e para quem já está há mais tempo. É a confiança no Senhor. É a confiança em não ficar com essas perguntas profundas. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É você ter a confiança que você vai passar por aquilo, mas a vitória vai ser bem maior. Querido, às vezes, quanto mais você passa por problema, o resultado é muito melhor. Aquilo que está na sua frente, aquilo que você vai receber é muito maior. E às vezes a gente para ali na dificuldade, não, eu não aguento mais, eu não quero mais. E às vezes, para você ver, você está tão pertinho. Mas às vezes nós decidimos não avançar. Nós decidimos, meu Deus, essa crise é muito difícil. Querido, para Deus não tem nada difícil, não tem nada impossível. A autoridade de Cristo é maior de qualquer caos. Quando Ele fala, tudo se aquieta. Quando Jesus se levantou no barco, Ele não precisou fazer muita coisa, não. Ele só falou. Te acalma, te aquieta. Ah, mas você não sabe a crise que eu estou passando, o problema que eu estou passando, querido. Nós temos que olhar o que a palavra fala. Nós não precisamos passar por esse problema, nós não precisamos permanecer nesse problema da forma como nós estamos, sofrendo. Não, querido, o problema vai vir e você vai passar por ele porque você é vencedor. Jesus não lutou com o vento, ele apenas falou. Querido, não brigue, não lute com o seu problema, não. Não tente entender por que você está passando por aquilo, não tente combater da mesma forma que a crise vem. Não, querido, apenas fale a palavra. Apenas fale a palavra. O poder de Deus, ele não está limitado pela circunstância. Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte, ergue-se e lança no mar. Querido, é você dizer. Problema, saia daqui. Situação, saia daqui. Problema, fora. É recurso que está faltando, então chama a existência esses recursos, querido. Você não pode ficar simplesmente olhando para cima e dizer, meu Deus, o que é que eu faço? Não, querido, se posicione. A palavra fala, crie, por isso falei. Então, se você crê, querido, que Deus ele é o nosso supridor, é Ele que nos garante, querido, você tem que pedir a Ele mesmo. Senhor, eu estou passando por isso, mas o Senhor vai me dar a vitória, o Senhor vai me dar a provisão, isso é só passageiro, isso está só me moldando, isso só está me treinando para alcançar um patamar maior.
A tempestade, ela pode ser o cenário onde Deus revela quem Ele é. Amém, queridos? Então, a tempestade, ela pode ser um cenário onde Deus ele vai se revelar. Eu não estou falando que Deus vai colocar um problema na sua vida para que Ele possa se manifestar. Não. Não estou falando isso, mas no meio do problema, no meio da situação, Ele vai se revelar de uma forma mais intensa. Depois do milagre, os discípulos perguntaram: quem é este? Os discípulos estavam com Jesus ali o tempo todo. Mas quando ele viu a coisa apertar, quando ele viu o barco balançando, e quando ele viu como que Cristo agiu naquela situação, ele pensou: meu Deus, quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Muitas vezes, querido, nós estamos passando por essa situação para nos tornar mais forte, para que o Senhor possa ser evidenciado na nossa vida de uma forma mais intensa. Por isso, mais uma vez, eu falo da importância de nós estarmos abastecidos, nós estarmos cheios, porque quando você identificar um problema, diga: eita glória, vai vir um problema, está vindo um problema, mas o Senhor já me deu a vitória, o Senhor já me deu o livramento, e eu vou vencer. E aquilo que está mais na frente, após esse problema, vai ser maravilhoso para a minha vida. Vai trazer crescimento, vai trazer fortalecimento. Aleluia. A fé é transformador em milagres. Abra aí 1 Samuel 1. Samuel 1, 10 e 11. Fala assim: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Para vocês entenderem qual é o contexto aqui, nós estamos falando de Ana e Penina, que era esposa de Elcana. Se você está procurando um nome para o seu filho, Elcana e Penina é um bom nome. Amém? Ela fala sobre Ana, ela era estéril. Ela não poderia ter filho, mas Penina podia ter filho e tinha filhos. E Penina ficava tirando onda de Ana, porque ela não tinha filhos, porque ela era estéril. E Ana sofria muito com isso. E a Bíblia fala que ela chorava muito e ela não comia. Ela deixava de comer por causa dessa situação. Esse era o contexto. Mas chegou um momento em que, como fala aqui no versículo 10, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Esse texto me chamou bastante atenção, esse finalzinho aqui: chorou muito e orou ao Senhor. Querido, muitas vezes nós estamos só chorando. Você vai ver na história que enquanto ela só chorava e não comia, não acontecia nada. E de fato não aconteceu nada enquanto ela estava nessa situação. O marido dela era até uma boa pessoa com ela, a tratava bem, mas o fato dela não ter filho, isso machucava ela. E muitas vezes ela só chorava e não comia. E muitas vezes nós estamos nessa situação, querido. A crise é tão forte, tão intensa, que muitas vezes a gente só quer chorar e não comer. É ou não é? Mas olha o que a palavra nos revela aqui. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Olha só a diferença. Querido, você pode chorar, você pode até ficar triste, mas você tem que orar ao Senhor. A chave aqui é a oração, não é o seu choro, não é a tua situação que vai comover Deus, não. É a sua oração que vai chamar a atenção dele. Se você não agir, querido, se você ficar só chorando, se nós tivéssemos aqui com as luzes todas apagadas, e a gente fala: meu Deus, por que está escuro? Poderia ter luz aqui. E ficar todo mundo quieto, ia ficar escuro durante todo o tempo. Mas se alguém se levantar e ligar o interruptor, vai ter a luz. Querido, a gente precisa estar com o coração aberto. A gente pode chorar, pode se entristecer, mas a gente precisa orar, a gente precisa interceder, a gente
precisa pedir para quem de fato tem a resposta. A fé, ela não nega a dor, ela transforma em clamor. Aquela mulher, ela estava sofrendo demais. Mas aquela dor dela transformou num clamor ao Senhor. É tanto que ela só chorava e não comia, não acontecia nada, mas quando aquela dor apertou e ela chorou amargamente e orou ao Senhor, o Senhor respondeu. Querido, você precisa ter essa vida de meditação, de oração da palavra, de intimidade com aquele quem pode resolver. Nós não podemos resolver sozinho. Essa situação que nós estamos passando não vai passar do nada. Ah, não, vou ficar quieto aqui, ela vai passar. Não, querido, nós precisamos intervir, nós precisamos agir e orar ao Senhor. Senhor, é essa situação, resolve a minha situação. Foi o que Ana fez. A oração é o lugar onde a alma encontra força para continuar. Se você for ver lá na 1 Samuel 1:18, um pouquinho para frente, ela diz: espero que seja benevolente para com a tua serva. Isso ela falando. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Isso depois que ela orou. Querido, isso nos mostra que a oração muda primeiro quem ora. Depois ela muda o cenário. Querido, a oração é a chave para tudo. A oração, ela muda primeiro quem ora. Nós vemos que Ana chorava e não comia, mas depois que ela chorou, orou, o seu semblante mudou e ela começou a comer. Olha como a palavra é poderosa. Querido, então a oração, ela muda primeiro você. Ela muda primeiro nós. Para depois mudar o cenário. A paz de Deus, ela não depende das circunstâncias, mas da confiança nele. É paz em meio ao caos. Não faz sentido humano, mas faz sentido espiritual, querido. Você não é carnal, você é espiritual, querido. Querido, depois a palavra de Deus fala que para que a gente vá até ele, porque o fardo dele é leve. E o jugo é o quê? Suave. Então, querido, não tem como a gente chegar a Jesus, nós temos Cristo e continuarmos tristes ali, cabisbaixo, só a graça. Não, querido, nós temos que andar em vitória, avançando, porque Ele já nos deu a vitória. A fé perseverante gera frutos que impactam geração. Queridos, quando nós temos uma fé perseverante, ela impacta não só aquele ambiente, aquele momento, mas ela vai impactar gerações. Olha quem foi Ana. Ana é a mãe de Samuel, o profeta Samuel, que ungiu os primeiros reis, e era juiz, ele guiava o povo de Israel. Olha só o impacto que provocou aquela oração da mãe, pedindo um filho, e que ela dedicou esse filho ao Senhor, que era o profeta Samuel, que foi tão importante na história. Então ele não só mudou a situação naquele lugar, naquele momento, mas ele mudou as situações de gerações, e até hoje a gente está falando dele. Aleluia. Deus não apenas responde, Ele multiplica o impacto da fé. E foi o que Ele fez aqui com Samuel. Aleluia. Querido, então muitas vezes nós estamos querendo que aquela situação mude, mas a gente não quer mudar, a gente não quer agir, a gente não quer perseverar. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra, mas não só ouvir. Nós precisamos praticar. Ah, mas isso eu sei. Mas será que você realmente está fazendo? Será que você não está só ouvindo, se enchendo? E na hora de praticar você não faz?
Não, querido, a gente tem que se encher para se esvaziar, encher e se esvaziar. A gente se esvazia quando a gente está praticando aquilo que nós estamos cheios, o que a palavra fala. Porque se nós só enchermos, só se abastecermos e não utilizar, querido, nós vamos ficar ali obeso de palavra. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós praticamos, Ele quer que a gente pratique. Ele fala, a palavra dele é a verdade e funciona. Como é que você vai impactar uma geração se as pessoas não verem o que Deus está fazendo na tua vida? Se você está passando por problemas e não sai de problemas, e depois você quer falar que o Senhor é o Senhor da sua vida? Aleluia. Ficou quieto aqui. Glória a Deus, querido. Nós vamos terminar bem. Vamos lá. Aleluia. Até saiu aqui. O passado não define o futuro. Querido, você pode observar a história de José. Uma vez já falei sobre ele aqui. O tanto de perseguição que ele teve. Seus irmãos venderam ele. E ele sofreu, ele foi preso. Querido, Deus transforma as traições em plataforma de propósito. José foi vendido pelos irmãos, mas isso levou ao Egito, onde cumpriria o seu chamado. O que foi feito para nos destruir pode ser usado para nos posicionar. Muitas vezes, querido, nós estamos passando por uma situação, uma crise financeira, que aquela crise vai te tornar um especialista daquela crise para alcançar outras pessoas. Muitas vezes você pode estar passando por um problema no seu casamento, mas aquele problema vai te posicionar num lugar que você vai se tornar especialista daquilo para alcançar outras pessoas. Você é especialista de problema? Não, querido, você vai ser especialista de soluções. Porque você já passou por isso, você já sabe o caminho, você já tem o passo a passo. Como é bom quando a gente encontra um passo a passo, quando a gente vai construir alguma coisa. E é para isso que Deus está te chamando, querido. Para alcançar outras pessoas através daquilo que você passou. O que parece injustiça pode ser preparação para algo maior. A prisão de José poderia ser injusto, mas era um treinamento. Era uma preparação que ele estava tendo para alcançar coisas maiores. Querido, a dificuldade que você está passando hoje é um treinamento para te colocar num lugar bem melhor. Um lugar bem melhor, querido. E você vai passar por isso em paz. Amém? Feridas não são fim de história, são parte do testemunho. Cada dor vivida por José se tornou parte do plano. Deus não apaga o passado, Ele redime. Querido, o seu passado, ele continua lá, já passou. Não vai ser apagado, você vai lembrar muitas vezes, mas você não vai viver lá. Você pode até lembrar, meu Deus, olha como eu passei por isso aqui, mas olha onde eu estou hoje. Isso vai fortalecer você a cada vez mais. Olha de onde Deus te tirou, olha onde Deus te colocou. E isso vai gerar fortalecimento, vai gerar em você um sentimento de gratidão pelo que o Senhor fez na sua vida. Amém? Gente, a hora passa rápido demais. O plano de Deus não é interrompido pelas circunstâncias humanas. Nem traição, nem mentira, nem esquecimento impediram o que Deus havia planejado. O céu não depende da lógica da terra, querido. Querido, nada que você está passando vai impedir de Deus agir na sua vida. O plano de Deus, ele não é interrompido pelas circunstâncias humanas. Aquilo que o Senhor falou contigo, Ele vai cumprir. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração vai se cumprir, querido. Não importa a situação que você está passando. Não importa o problema que você está passando. Vai se cumprir, porque a palavra dEle é fiel, é verdadeira. Não importa, querido, a circunstância. Não importa o problema. Importa a sua posição. Como você está se posicionando naquilo. Você está só reclamando? Você sabia que orar é mais importante do que reclamar? E você usa a mesma ferramenta que é a sua boca? Querido, então em vez de você reclamar, ora.
ora aquilo que você quer que aconteça, ora aquilo que você quer que se manifeste na sua vida. Porque cada vez que você reclama, você está chamando a existência esse problema para você. Você sabia disso? Quanto mais você declara problema na sua vida, que está passando por isso, por aquilo, mais você está chamando para a sua vida. É claro que nós não vamos negar a situação, está acontecendo, está difícil, está, querido, mas a sua palavra vai definir como é que você vai passar por isso. Aleluia. A perseverança foge o testemunho. Você conhece muito bem a história de Paulo, do apóstolo Paulo. A perseverança e a fé continua mesmo sem aplausos ou resultados imediatos. Perseverar é seguir mesmo quando ninguém vê, ninguém entende, ninguém aplaude. Isso é perseverança contínua. Você pode observar que a maioria das cartas de Paulo ele foi escrito quando ele estava preso, né? Querido, e é isso que o Senhor quer de nós. Fidelidade, perseverança. Não importa onde você está. Não importava onde José estava, se ele estava preso, se ele estava dentro do buraco, ele perseverou, ele continuou firme até o fim. Paulo, a mesma coisa, foi apedrejado. Quantas vezes ele não passou por um processo de morte? Mas ele continuou firme porque ele sabia aonde ele queria chegar, porque ele sabia que aquilo que Deus tinha falado para ele ia se cumprir. Deus não procura perfeição, ele honra fidelidade. Querido, Paulo ele não era perfeito, mas ele era o quê? Constante. Ele era constante, querido. Deus valoriza quem permanece mesmo ferido. Eu estou passando por isso, mas eu estou firme ainda no Senhor. Estou passando por uma dificuldade, mas eu continuo firme. O Senhor continua sendo Deus. Não importa se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou numa situação boa, uma situação ruim. Deus continua sendo Deus. Cada cicatriz é uma linha escrita no testemunho que glorifica a Deus. As marcas de Paulo eram a prova viva de sua entrega. Sua dor virou mensagem. Querido, essa situação, como eu já falei anteriormente, a situação que nós estamos passando vai virar uma mensagem para outras pessoas. Que você pode falar, isso já aconteceu comigo, eu já passei por isso e você vai vencer também. Deus foi comigo e Ele é contigo. A jornada cristã não é sobre evitar sofrimentos, mas sobre permanecer firme até o fim. Querido, enquanto nós estivermos nessa jornada cristã, enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por essas adversidades. Mas sobre permanecer, nós precisamos permanecer firmes até o fim. Não é qualquer notícia, não é qualquer situação que vai nos tirar da presença do Senhor, não é qualquer notícia ruim, qualquer situação dolorosa que vai deixar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Muitas vezes a gente foca tanto naquela situação que está acontecendo hoje, mas esquece que Deus te colocou até aqui, te sustentou até aqui. Querido, isso faz uma diferença tremenda quando você reconhece. Tem gratidão, tem honra por aquilo que o Senhor fez na sua vida. Quando você é fiel, tem coisas que você vai alcançar na sua vida por causa da sua fidelidade. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso chegou até mim? Por que essa bênção chegou até mim? Porque você foi fiel. Lá no comecinho, nas pequenas coisas, até mesmo nas pequenas dificuldades que se levantaram, mas você se posicionou. Aleluia. Paulo ele encerra dizendo, né, que combateu o bom combate. Guardar a fé é a maior vitória. Não é sobre começar bem, mas sobre terminar fiel. Querido, você pode até ter começado ruim, não ter começado tão bem, mas você precisa terminar fiel. Com a convicção de que quem te chamou. Com a convicção que a vitória vem, querido.
Paulo, ele passou por tudo aquilo, por toda aquela situação de ser apedrejado, de ser preso, mas ele permaneceu firme. E até o momento que ele partiu, ele combatiu o bom combate. Querido, será que a gente pode estar falando isso, combatir o bom combate, na nossa carreira, quando passamos por uma dificuldade, e você olha, combati o bom combate, permaneci firme, terminei essa situação fiel. Aleluia. Nós poderíamos passar aqui a manhã inteira falando sobre como esses homens da Bíblia venceram apesar da dificuldade. Mas, querido, você já tem conteúdo suficiente dentro de você para sair da onde você está. Palavra tem sido pregada nesse púlpito de domingo a domingo. A alimentação tem sido oferecida, a mesa está posta. Você tem se alimentado, querido. Não é justo você permanecer nessa situação como está. Não, querido. Está com problema? Aleluia, glória a Deus, vamos avançar. Vamos ficar em paz. Já orou? Já pediu ao Senhor? Amém. Então agora é seguir em paz. Aleluia. Nós vimos aqui que a crise ela pode ser o início da restauração, que Deus não se ausenta na tempestade, que a fé é transformadora em milagre, que o passado não define o futuro e que a perseverança forja um testemunho eterno. Mas, querido, tudo isso só se torna real quando você está em Cristo. Tudo isso aqui pode acontecer, querido. E tudo isso aqui acontece na vida de quem não tem Cristo. Mas só vai se tornar real, você só vai se tornar um vencedor, você só vai passar em paz. Por isso, quando você está em Cristo. Jesus ele não veio apenas para aliviar a sua dor, ele veio para salvar a sua alma. Ele não quer ser apenas um consolo, ele quer ser o Senhor da sua vida. A maior vitória não é vencer o problema, é vencer o pecado. O problema vai ter todo dia, querido, mas a sua maior vitória é vencer o pecado. Talvez você esteja aqui cansado, ferido, confuso, não sabendo o que fazer. Talvez esteja longe do Senhor há muito tempo. Talvez nunca tenha tomado a decisão de seguir, de servir ao Senhor. Querido, hoje